A força da mulher brasileira não se mede. Ela constrói, lidera, educa e resiste, mas ainda enfrenta barreiras todos os dias. O PRD trabalha para derrubar essas barreiras, para garantir respeito, espaço e oportunidades. De norte a sul, o PRD Mulher cresce com coragem, porque juntas somos mais fortes e livres, protagonistas do Brasil que queremos. Pessoal, vamos dar início então. Vamos nos chegar mais próximo aqui das nossas cadeiras. Vamos assumir a posição aqui da caravana. Lembrando as mulheres que são pré-candidatas, depois deixar o nome aqui. Olha, nós criamos um grupo do WhatsApp, e esse grupo, somente as mulheres irão participar, né? O Iago, que é do PRD, está adicionando as mulheres presentes, então as mulheres que ainda não deixou o número do telefone com o Iago, depois peço a gentileza de deixar o número, que nós vamos fazer uma dinâmica com as mulheres que estão nesse grupo, tá certo? O pessoal que está comendo pode se assentar aqui e continuar lanchando, não tem problema não. Eu vou passar 3 vídeos e na sequência passar a palavra à nossa presidente Eliane Cunha. Eu quero vencer na vida e por isso eu preciso de segurança para estudar. Eu quero que esses preços parem de subir. Tá tudo muito caro, gente, assim não dá. Quando eu buscar um atendimento na saúde, eu quero que me atendam rápido. Isso é o mínimo, não é? Além da proteção de Deus e do apoio da família, nós sabemos o que a nossa gente quer. De verdade, todo cidadão do estado do Rio merece uma vida melhor, com mais segurança, paz e dignidade. E nós do PRD estamos trabalhando para que isso aconteça. Todos nós precisamos de dignidade para viver. Por isso, trabalhamos na Alégio para atender as pessoas. O bem-estar da população é a nossa missão. A política pode ser transformadora e sempre terá espaço para quem acredita em dias melhores. Junte-se a nós do PRD. A mudança que nós precisamos pode estar em você. Feliz! Lugar de mulher é onde ela pode causar a revolução. A política está aberta para nós, mulheres, porque esse lugar também é nosso. Como coordenadora nacional do PRD Mulher, eu convido você para participar desse movimento libertador. Nós merecemos ser ouvidas e trabalhar pelo desenvolvimento da nossa cidade, do nosso estado e país. Também é a nossa missão. Venha conosco, mulher. No PRD há espaço para você. Felice! Mais uma vez, bom dia, meninas. Passando a palavra para a presidente do PRD Mulher, Eliane Cunha, dando continuidade à caravana na cidade do Rio de Janeiro. Bom, mais uma vez aqui, bom dia a todos e a todas os presentes. Agradecer carinhosamente ao deputado Valceasa, que não está aqui, mas deixou um vídeo, daqui a pouquinho ele está aí. Como a nossa insegurança é tamanha, o Val hoje, ele batalhou, e se ele não fosse
para inaugurar esse Segurança Presente hoje, basicamente voltado às mulheres, em uma região basicamente voltada às mulheres, seria um problema. Então, todas as oportunidades precisam ser agarradas, não são perseguir, não é acompanhar, é perseguir. Então, eu agradeço a cada uma. Agradeço a Flávia, que está representando Rio das Ostras, a Cris Liele, que foi ali, que está representando Macaé, a pastora Cida. Gente, não dá para dar nome a um por um. Mas o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: carinhosamente, eu agradeço muito ao presidente nacional, a deputada Lilian Sá, que está ali. Que prazer, Lilian, que prazer, a sua história, as suas lutas pelas crianças, pelas mulheres. Eu fico muito honrada de você ser PRD, já era, não tem como, entende? Esse é o dever de casa do Nescau. O meu dever de casa era trazê-la. O dever de casa do Nescau é abonar a sua ficha. E ficamos assim. Presidente, é com muito carinho, né, que nós o recebemos aqui. E nós nem queríamos muito a presença dos meninos. Mas quando nós falamos aqui no PRD, nós falamos de pluralidade. E quando nós falamos de pluralidade, nós precisamos que todas as pessoas participem, assistam, conheçam os nossos projetos, porque nós não estamos falando de política. Ou melhor, nós não estamos fazendo politicagem. E também não estamos fazendo a política do dia a dia. O que nós estamos construindo são pessoas, ressignificando a vida de algumas pessoas. E basicamente das nossas mulheres. Porque todos os dias, enquanto nós estamos aqui conversando, tomando esse café, batendo esse papo, tem umas 2, 3 sendo assassinadas, Danilo. E sem poder falar. A sociedade nos impõe isso. Então, eu te agradeço muito o carinho de você querer fazer questão de participar, porque assim estamos quebrando paradigmas. Nós temos muitas virtudes, mas nós temos vários defeitos. E um dos vários defeitos é reclamar, sem poder lutar, sem ser ouvidas. Dizem que mulher não tem voz, voz a mulher tem. O que elas precisam é ser ouvidas. Isso que é o mais difícil. E quando eu falo em quebrar paradigmas, pastor Robson, o que eu estou dizendo é que nós não podemos reclamar dos meninos sem nós não os colocarmos no centro desse debate. A conversa sobre a violência e sobre o que precisa fazer, ressignificar em relação a nós mulheres, não passa mais por nós mulheres. É preciso que os homens que aqui estão discutam sobre essas ações. Pensem como vocês querem que as suas filhas sejam tratadas. Pensem, só pensem. Se você vai tratar a sua filha mal, ok. Você vai dar autorização e permissão para que o universo as trate desse jeito. Então chega. Mas também chega de discurso. Chega de blá, blá, blá. Chega de mimimi. Todo dia a gente encontra... Eu não aguento mais postar em nossas redes sociais a mesma pergunta. Até quando? Até quando a gente resolver se movimentar? Até quando a gente começar a convocar as pessoas? E essa fala não é mais para as mulheres. Ela não cabe mais no universo das mulheres. Essa fala hoje aqui é para os meninos, para os homens que estão aqui, que vão sair daqui com uma outra consciência. Porque às vezes as mulheres de vocês falam alguma coisa dentro de casa, vocês fazem um ouvidinho de mercador, né? Acha que dar o Pix resolve? Ajuda, mas não resolve, né, gente? Isso é importante falar. Mas é importante que ao nos ouvir aqui, mulheres diferentes de vocês, do que as suas mulheres falam dentro de casa, que os obrigue a pensar. A responsabilidade de tudo que está acontecendo no nosso mundo é nossa. É de toda uma sociedade. Não suporto política. Pois é, mas política é a chave. A política nos dá caminho, a política vira a nossa vida. Agora, lamentavelmente, é preciso que a gente passe a olhar a política com responsabilidade, sem ego, sem vaidade. Então, quando eu falei para o presidente que nós queríamos fazer um evento no Rio de Janeiro, prontamente, ele se colocou, não fez conta, porque o homem faz conta, né? Na hora de gastar, presidente, ele agora não quer ouvir. Peraí, deixa ele ouvir. Na hora do homem gastar com a gente, o homem quer sair com a mulher bonita, cheirosa, bem arrumada, unha, cílio, não sei o quê, manutenção da unha, mas na hora de pagar, reclama. Mas foi uma vantagem tua, porque quando nós sentamos para falar do custo,
Não, foi uma vantagem sua. Na hora que... Vem cá. Na hora que nós falamos, que eu falei para ele que precisava fazer, ele não fez conta. Você não fez conta. Graças a Deus. Já ganhou o nosso voto. E a Tereza é cara. Então, que bom que nós temos uma instituição que fala para nós, que nos ouve e que não mede esforços. Porque nós sabemos exatamente qual é o nosso papel na sociedade. O que importa é onde nós queremos ficar nesse... Que papel é esse que a gente está desenvolvendo? Qual é o que nós estamos fazendo? O que as instituições, de uma maneira geral, estão fazendo? Então, esse encontro aqui hoje, o Demerval falou que ele é um encontro, a caravana do PRD no estado do Rio de Janeiro. É a caravana do PRD no Brasil, porque vocês estão diante do presidente nacional do partido. É a caravana do Brasil, porque o problema da senhorinha, da mulher com pouca alfabetização, do Iapoque ao Chuí, ela tem o mesmo problema que nós, talvez até pior, porque nós temos canais, nós temos veículos que vão fazer chegar essas informações. E elas, Kelly, e elas não têm, não conseguem. Então está na hora de nós sairmos da nossa zona de conforto, pararmos de falar, eu vou fazer, eu quero... Nós precisamos trazer a pluralidade para a nossa vida. Porque a cada mulher que não ocupa o parlamento, a cada mulher que é violentada, assassinada, é um pedaço de uma de nós, que amanhã vai ser a gente. Não vai ser porque o PRD está aqui. Ai deles. A primeira coisa que nós vamos fazer, botar bem fininho, né? Aí depois a gente vê onde. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso aqui é sério. É responsável. Nós trouxemos 2 palestrantes aqui para falar exatamente o que eu estou dizendo da quebra de paradigma. A professora Paula, na próxima, estará conosco. A nossa próxima caravana vai ser em Petrópolis. Todas estão convidadas. Mas é muito importante que eles aqui, o Bruno, o Fari, coloquem para nós qual é o nosso papel e que os homens falem a outros homens para parar com a gracinha, para parar com a bobeirinha, para parar com o mimimi e que nos respeitem. Porque se nós mulheres não estamos conseguindo, eu estou falando mulher fêmea, nós não estamos conseguindo, talvez os homens, os meninos da nossa instituição, os nossos maridos, né, possam fazer isso por nós. Então fiquem atentas. Isso aqui é um encontro político, mas é um encontro de debate. É um encontro onde nós estamos tendo... Lugar de mulher é onde ela quiser. Mentira. Desculpa. Mentira, porque tem um montão de lugares que nós queremos estar e que ninguém abre a porta. Lugar de mulher é onde... os espaços onde se tomam decisões. E é lá que a gente tem que ficar. E não é segunda divisão, não é segundo escalão. Ou nos ouve, e se não nos ouvir ou não quiser nos dar a oportunidade... Tampem os ouvidos, meninos. Metam o pé. Quebrem a porta. Mas se façam presente. O que não pode, mas isso não é sem ser obediente. Não, eu olhei para o pastor Robson. Quando eu falei meter o pé, o pastor Robson me olhou. Aí eu falei, não, gente, mas com jeito, com conhecimento, com informação. Não é na base da guerra. Porque o que nós do PRD estamos propondo não é guerra dos sexos. Não é briga, esse discurso de que mulher é melhor do que homem. Nada disso. Cada um tem um papel, cada um tem uma finalidade. E que possamos somar esses conhecimentos e essa vida que o Papai do Céu nos deu. E para finalizar, meninas, prestem bem atenção. A partir de hoje é um divisor de águas. Me liguem, falem qualquer coisa, mas a gente está aqui para se ajudar. As mulheres precisam tirar lágrimas dos olhos e colocar sangue. É isso mesmo. Parece agressivo, não é real. Sangue é vida. E eu repito, não é guerra dos sexos, não é briga de homem e mulher, não é mostrar que eu posso mais. É com inteligência. Dizem que nós edificamos o quê? O que a gente está edificando se a gente não está conseguindo nem, sabe, parar para pensar, reivindicar? Na base do grito, na base da agressividade, na base do desrespeito, da desobediência? Não é isso que a gente está falando. Mas as mulheres precisam entender, parar com essa competição e ir para contribuição umas com as outras. E mais,
quando nós nos encontramos, as mulheres são como as águas. Quando nós nos encontramos, nós ficamos fortes. Às vezes uma chuvinha de nada, quando você vê, desmoronou e diz, nossa, não, nem choveu tanto assim. Ah, com certeza, foi uma mulher que passou por ali. Então fiquem atentos. Aquilo que nós podemos somar, aquilo que nós podemos contribuir umas com as outras. Gente, coloquem isso em sua mente. Quando nós falamos para as mulheres, nós falamos para as famílias. E quando nós falamos para as famílias, Vilma, nós falamos para toda uma sociedade. E é um só grito, um eco só e um posicionamento só. Eu sou, eu posso, eu quero. E vamos embora, vamos à luta. É isso que nós precisamos. Um pouquinho de consciência, onde nós estamos e a responsabilidade do que nós possamos fazer. No mais, que Papai do Céu ilumine a cada um de nós aqui e que possamos sair daqui hoje com uma gotinha mais de informação. Sem arrogância, sem soberba, com muita humildade, mas com muita realidade. Sem egos, mas com muita responsabilidade. Eu não tenho vaidade, eu tenho responsabilidade. E tenho uma missão. E eu vou fazer cumprir, porque Papai do Céu falou que eu vou mesmo. Porque quando eu nasci, ele falou, vai lá e arrasa. E é isso que eu estou tentando fazer, mas eu preciso de todas vocês. Um bom dia a todas. Olha, meninas, daqui a pouco vocês irão ouvir a palestra do Bruno Campos e do Carlos Fari. O nosso presidente nacional, que é pré-candidato a deputado federal pelo PRD, ele falou o seguinte para Eliane. Eliane, nós precisamos levar essa caravana no estado do Rio de Janeiro afora, norte, sul, leste, oeste. E aí, o presidente falava agora aqui comigo, ele falou, Demerval, olha, eu estou surpreendido com a primeira caravana na cidade do Rio de Janeiro, que abre a temporada no estado, porque quando nós falamos para liderança, nós falamos para multidões. Às vezes nós estamos no cerco de multidões, né, uma plateia maravilhosa, e a informação não chega. E quando nós falamos para líderes, assim como vocês, a informação chega. Com isso, com a palavra o presidente nacional do Partido Renovação Democrática, Marcos Vinícius Nescau. Bom dia a todas. Quero saudar aqui a dona Vilma, saúdo a dona da casa, saúdo todas as mulheres presentes. Para quem não me conhece, eu sou o Marcos Vinícius, filho da dona Sônia, marido da Tereza, pai do Vitor, do Arthur e do Bernardo, filho do seu Genésio. Sou do interior do estado do Rio de Janeiro, sou lá de Barra do Piraí. E a gente sempre, quando vem para um evento, pastora Kelly, minha amiga missionária, a gente vem pensando no que falar. Graças a Deus a gente tem evento todo dia. E eu pegava agora o mapa, Eliane, da violência contra a mulher no Brasil. Eu faço um programa na rádio toda segunda de manhã de debate. E, infelizmente, há 4 meses seguidos, eu começo a minha fala falando da violência contra a mulher. Nós somos o 3º estado no Brasil, dos 27 estados da federação, que menos agride as mulheres. Com 1,17 a cada 100 mil mulheres. O estado que mais agride mulheres no Brasil é o Acre, com 3,40 mulheres a cada 100 mil, Eliane. E por que eu trago esses dados? Porque eu me coloco o tempo inteiro, Eliane, como parlamentar que fui por 4 mandatos na Assembleia, como um defensor dos direitos da mulher. E não é uma fala da boca para fora, é uma prática, porque eu tenho, e eu faço questão de falar isso para todo mundo, quando eu tinha os 16 anos, 17, a gente vai ficando adolescente, e a minha mãe, que você, Eliane, tem o prazer de conhecer, ela me colocava, pastora Kelly, para lavar a janela de casa, para varrer o chão. Isso não era demérito nenhum para mim. Me deu um ensinamento muito grande a valorizar o trabalho da minha mãe, que era uma dona de casa.
Às vezes, os meus amigos chegavam para sair, era todo mundo, tinha muito mais condição financeira. Estava eu lá trepado na escada, lavando janela. Enquanto eu não acabasse, eu não podia sair. E por que eu quero dizer? O que eu estou querendo dizer com isso? Que o respeito a vocês, mulheres, parte de dentro de casa. O respeito que eu tenho pelo trabalho da Eliane, pelo trabalho de vocês, pelo trabalho da minha esposa, pelo trabalho da minha enteada, eu aprendi dentro de casa. E eu acho que é isso que eu tenho que levar. É assim que eu trato os meus filhos. E essa é a política que a gente tem que fazer todo dia. Reverberar para vocês que são lideranças, que é dentro de casa que torce a porca. Eu sou pai de 3 filhos homens. Um de 1,95 m, o outro de 1,80 m e um outro mais baixinho. Quando dá problema lá em Petrópolis, na casa deles com a mãe, e eu, graças a Deus, tenho uma relação muito boa com a mãe dos meus filhos, ela não precisa levantar a voz. É só de olhar, eles já obedecem. Ah, porque eles são santinhos ou não? Não. Eles aprenderam o respeito dentro de casa com a mãe deles desde que era pequeno, porque eu trouxe isso. Então a minha luta, e mais uma vez o que eu quero deixar aqui para vocês, é que vocês têm hoje, na presidência nacional do partido, alguém que respeita a sua mãe, a sua mulher e a todas vocês. E é essa voz que eu peço a Eliane que leve junto com vocês para todo o Rio de Janeiro e para todo o Brasil. Então, muito obrigado a vocês por estarem aqui. Um sábado de muito aprendizado e um beijo no coração de cada uma de vocês. Olha, nós temos que aproveitar, e aqui nós estamos falando de política, e todos aqui são políticos, né? No estado do Rio de Janeiro, o presidente é o Marcos Vinícius Nescau, que é presidente do PRD nacional. Então, qual é o estado que não quer ter o seu presidente nacional no seu território? Então, o PRD, nessas eleições de 2026, né, esse é o ano eleitoral, precisa fazer a diferença nas urnas para que possamos cobrar e reivindicar mais ainda do nosso presidente nacional, que é do Rio de Janeiro, tá certo? Dando início à nossa caravana, convidamos para abrir a sessão de palestras o nosso grande amigo Bruno Campos. Aí não. Primeiramente, bom dia. Saudar aqui, é um prazer estar aqui com a presidente Eliane, com o presidente Marcos Vinícius, com o Fari. Agora, mais prazer ainda para mim, pode ter certeza de uma coisa, é estar diante de muitas mulheres fracas aqui. Prazer, eu estou diante de muitas mulheres fracas aqui. Então, no mês da mulher, nós estamos na caravana Mais Mulher no PRD. E está aqui um homem para poder falar para vocês, mulheres. Justamente isso, para poder fazer você entender que de fraca vocês não têm nada. Pelo contrário, eu lembro lá do momento da criação, Deus tinha feito o homem como uma criatura perfeita, até então, e em algum momento ele olha para o homem e fala assim, está faltando alguma coisa. Preciso fazer uma ajudadora para ele. E aí, na minha vida, durante muito tempo, eu me questionei sobre isso. Porque todas as vezes que eu dependi que alguém me ajudasse, essa pessoa que me ajudou, ela era mais relevante naquilo que se concluía do que de fato daquilo que eu tinha iniciado. E aí eu comecei a ver, você vê o homem lá atrás, a mulher está como ajudadora, e muitas vezes isso foi me passado como uma coisa só, está ali ajudando, está ali apoiando. Ah, mas todas as vezes que eu passo por uma situação e que eu dependo que alguém me ajude, na verdade a força que vem daquela pessoa é muito maior do que a que eu tinha.
Muitas vezes a pessoa traz uma sabedoria, ou traz um discernimento, ou traz um conhecimento muito maior do que eu que iniciei e que talvez tive a ideia. Então eu posso dizer para você com toda certeza, o papel de ajudadora, ela é muito maior do que o papel de quem iniciou. E esse papel foi designado a você, mulher, lá desde a criação. E ao longo do tempo, a gente vai identificar algumas que se levantaram e que fizeram essa mudança, mas muitas se colocaram nessa posição de olhar um papel de ajudadora só, muitas vezes está ao lado ou está atrás. E nessa manhã aqui, eu venho falar para vocês, incentivar, o meu papel é o marketing. Eu sou Bruno Campos, eu tenho 2 filhos, sou casado com a Paula. E há 18 anos eu estou basicamente dentro da política. Porém, no ano de 93, só para você entender um pouquinho mesmo, no ano de 93 eu tive uma experiência assim, daquelas coisas aleatórias que acontecem na tua vida. Eu estava num local, não sei porque eu estava lá, eu dentro dos meus 12 anos, e tive a possibilidade de estar com um designer, que ele era designer da Coca-Cola à época, hoje ele já é aposentado. E no ano de 93, a Coca-Cola lança nos Estados Unidos aquela lendária propaganda que é do urso polar, acho que todo mundo lembra disso, que se perpetuou. E ele era o designer do Brasil responsável por fazer essa, porque existe uma adaptação do que foi criado para lá e para cá. E eu tive esse contato, e a partir dali eu falei assim, será que algum dia eu faço algo parecido com isso? E ali despertou o desejo, e aí o dom veio. E eu estou a esse tempo, e principalmente no marketing político. Mas vamos iniciar, e eu quero aqui, o meu intuito aqui não é, dizer para você o que é certo e o que é errado no marketing. O que, quem sabe mais ou quem sabe menos. Que se o marketing ele fosse uma conta exata, todo mundo que se candidatasse se elegeria. Porém, tem algumas coisas que eu vou passar aqui básica para vocês, que eu entendo que se você que está aqui hoje conseguir compreender isso, sentir esse desejo no coração de ocupar esse espaço que a Eliane falou, que é tão deficiente, que é tão vago, e muito mais agora nesse momento que a gente está, se você olhar para o cenário do nosso país e você ver esse vácuo que existe, esse básico que você fizer dentro do marketing, eu não posso dizer, você vai conseguir, não posso falar isso. Mas sim, você vai iniciar o caminho, você vai dar o primeiro pontapé. E a força que a mulher tem é absurda. Eu posso dizer com toda garantia, em todas as campanhas vencedoras, eu não só estive em campanhas vencedoras, eu tive em muitas campanhas que não venceram, porém em todas as campanhas que eu venci, junto com a equipe, 90%, isso eu estou falando de número, que eu coordenei a equipe, 90% da campanha era de base feminina. A força que a mulher tem, talvez muitas não saibam, entendeu? E se colocam muitas vezes no lugar de serem usadas, e não se colocam no lugar de tomar a posição e de se colocar. 90% de todas as campanhas que eu participei vitoriosas, a mulher era 90% da equipe, do conselho ou o que fosse, ela estava ali colocando a sua força. Esse tema é como usar a comunicação, né, na digital para ocupar espaços. Vamos ver se ele vai agora. Volta, Demi. Na hora do teste funciona tão bem, tá vendo? Foi. O problema da representação feminina. Mulheres são mais da metade da população, mas ocupam minoria na política. Se as mulheres são maioria, por que os homens ainda são maioria nos cargos políticos? Isso aqui é uma pergunta inicial. Se vocês são maioria em tudo, por que na política
vocês ainda são minoria. É justamente pelo fato como eu iniciei, isso é uma visão minha. Pode. Eu vou só quebrar o protocolo um pouquinho, desculpa, porque o papai chegou, olha lá o papai. Ah, o papai chegou, olha, tão bonitinho, foi se alimentar, tomar cafezinho, entendeu? Ah, o papai chegou, tá, gente? É ele sim que tá ali. Ele veio correndo, gente, ele é bonitinho, ele falou que vinha e voltou mesmo, tá? Desculpa aí, mas eu tinha... Vem cá, papai. Que ótimo, papai e filhinho chegaram, que bom. E, dando prosseguimento, essa é uma pergunta que, se você se fizer, você vai entender. Essa necessidade, existe essa necessidade dessa ocupação de espaço da mulher. Aí, igual a Eliane falou aqui no começo, não no papel de ajudadora, mas no papel de ocupar o espaço de decisão. Ocupar o espaço de se colocar. Porque muitas vezes o que o homem faz é se colocar no papel de decisão. E isso, a mulher às vezes se retrai, mas se ela se colocar, você pode ter certeza que ela tem tanta força, tanto conhecimento e tanta sabedoria. Igual. Bom dia, meu querido. E aí, eu vou trazer aqui 3 fatores, que são fatores assim que eu identifico, que talvez tragam isso e que precisa ser quebrado. Primeiro, é essa cultura histórica. A nossa cultura histórica para a mulher, todos sabemos, sempre muito difícil. Dificuldade até o momento de ter o voto, entendeu? Dificuldade de acessar um parlamento, dificuldade de ter o apoio. Então, dentro desses 3 fatores, esse é o principal, é o que é cultural nosso, é cultural do homem não ceder o espaço para a mulher. Isso vem de cultura. A gente avançou um pouquinho nisso, mas ainda é assim. Então, eu vejo isso. A mulher sempre tem que quebrar alguns paradigmas, sempre tem que enfrentar alguns desafios. Eu acompanho a Eliane e eu vejo isso dia a dia, como que é difícil isso. Algumas barreiras que não são levantadas para o homem dentro da política, para a mulher é levantada. Traz uma dificuldade maior. O segundo ponto é essa falta de incentivo, de não ter, muitas vezes, dentro de casa quem te incentive. Ah, mas você vai se colocar na política? Traz à minha memória aqui a minha mãe. A minha mãe foi uma pessoa que influenciou demais na cidade de São Gonçalo e de Niterói. Influenciou demais. Porém, todas as vezes que chegava num ponto político dentro da minha casa, eu ouvia justamente isso. Mas você vai se meter com política? Não, não se mete com política, não. Você vai entregar todos esses anos teus de luta, entendeu? Toda a sua dedicação dentro da educação dessas 2 cidades, que traz o nome da primeira professora que chegou no município de Niterói e que fundou a primeira escola no município de São Gonçalo. Você vai manchar isso. E minha mãe nunca entrou para dentro da política. Eu tenho certeza absoluta que, se ela tivesse entrado, ela teria contribuído muito. Mas esse incentivo tirava dela o direito dela entender que aquele lugar ali também era dela. Talvez aquela posição ali também fosse dela, ela poderia ocupar. E aí, você entender isso, você ter esse apoio de saber, não, esse lugar aqui também é para você. Eu até ocupo aqui, mas se você quiser ocupar, você também pode ocupar. E um terceiro fator é a falta de representação. E isso é muito comum, porque em todo lugar, como eu falei aqui no início, vocês são maioria, mas quando chega dentro da política é minoria. E aí você talvez não se sinta representado, porque você não tem uma grande quantidade de mulheres ocupando esses espaços. Por esse fator, você entende que talvez não seja para você. É essa falta de representatividade. Porém, isso não muda se não houver mais mulheres. O PRD hoje, ele está aqui, e esse é um excelente ponto, e um momento de dizer assim, não, o partido está aqui para poder te apoiar nisso. Se desses 3 fatores aqui você consegue romper a barreira da cultura, que te trava, que te impede, que te diz algumas coisas,
você pode ter certeza que o incentivo e representar você, o partido vai ter. E isso é o que nós precisamos muitas vezes para dar esse primeiro passo, para entender isso. Vamos à frente. Tem algumas coisas óbvias que talvez precisam ser ditas. E no marketing, talvez pareça que isso daqui tudo do início ainda não é marketing. No marketing, isso é muito importante. Muito, muito. De você entender algumas coisas óbvias. O óbvio sempre precisa ser dito. E no marketing é o óbvio. Não é nada estrondoso, é o óbvio. E isso aqui, por que mulheres não votam em mulheres? Até hoje eu ainda penso sobre isso. E aqui eu listei algumas coisas que eu entendo por trazer essa dificuldade. E não vota. As 3 últimas campanhas que eu fiz, que foram vencedoras, as 3 campanhas foi eleito homem, com 90%, igual eu falei para vocês, de feminino. Então eu consegui o voto feminino para o homem, a qual ele disputava com mulheres. E as mulheres não votavam em mulheres. Agora, você vai perguntar, senhor Bruno, mas então mulher tem que votar em mulher por obrigação? Não, não é isso. O que está implícito aqui, e muito mais no subconsciente, é da própria mulher não conseguir enxergar na outra mulher essa condição de ocupar esse espaço. A própria mulher, e eu vejo muito isso, e eu já fiz alguns atendimentos para poder quebrar esse paradigma, da mulher achar que a outra mulher, por essa questão cultural, não tem o direito de estar lá. Não, ela também é ajudadora como eu, por que ela vai estar lá? E precisamos quebrar isso e entender que talvez eu não esteja, mas ela pode estar lá. E eu preciso que ela esteja lá, porque eu preciso de uma voz minha lá, e que seja. Falta de posicionamento, porque quando geralmente a mulher vem para a campanha, são 3 fatores ali. As campanhas são tímidas, discretas, poucos firmes e com muita clareza de voz. E aqui tem um ponto importante, porque muitas vezes esses 3 fatores aqui acontecem. Saiu lá, Demi. Voltou. Por que muitas vezes essas 3 coisas aqui acontecem? A timidez, ser discreto e pouco firme. Porque muitas vezes a campanha da mulher é muito mais para poder completar do que de fato para poder brigar. E a mulher, quando se coloca na posição de iniciar uma campanha muito mais para poder, eu vou entrar aqui, eu vou completar essa chapa aqui, eu vou fazer essa nomeação aqui para poder conseguir, ela trabalha com esses 3 fatores aqui. E isso aqui são 3 fatores que derrubam qualquer campanha. É a timidez, é ser discreto. Eleitor não vai votar em quem é discreto e quem não é firme, quem não tem clareza. E é o principal. Vamos à frente. Narrativa fraca. Não tem uma história. Não fala sobre a sua luta. Não fala sobre a sua causa. Fica nessa timidez que eu estou falando. Se retrai a simplesmente ser um número dentro da campanha. Eu sou simplesmente um número. Então, como eu falei aqui, as pessoas, o eleitor, ele não conhece, não confia, não vota, não adianta. Agora que eu dei essa introdução para poder, assim, falar sobre essa questão, né, de que essa força e esse poder e esse entendimento dessa ocupação do espaço, a gente vai falar. A gente vive hoje numa era em que o poder da internet na política, ele é avassalador. Ele é avassalador. Isso aí não tem mais como retroceder, não existe mais retrocesso em relação a isso. Porque o mundo ele mudou. O mundo hoje ele é digital. O mundo hoje ele não vive mais, como eu falei para vocês, em 94, já com 13 anos de idade, um tio meu se candidatou a vereador, e aí o único
em todo o meio que nós convivíamos, naquele momento ali que tinha um computador, era eu. E aí eu fui eleito para poder ser o marketing da campanha dele, com 13 anos de idade. Que era só eu que sabia fazer alguma coisa que ninguém sabia fazer nada. E naquela época a campanha era pinta o muro, né, com o nome do candidato, faz faixa e pendura, entendeu, na rua e tal. E uma coisa interessante da força que eu digo, igual hoje a internet tem lá atrás tinha, quando faltava pouco tempo para a campanha, foi-se descoberto que eu tinha um candidato com o mesmo nome dele, e naquela época a cédula era escrita ou era o número. E aí foi para a justiça, mas só que ele tinha, a candidatura dele tinha sido posta antes, perdeu-se o direito de usar o nome, e aí nós tínhamos, naquela época que usava-se muito o santinho, nós tínhamos, acho que, não sei se era 150 mil santinhos impressos com o nome e sem o número. E agora, vai para a campanha sem o número, mas não pode, porque o nome não vai poder usar se não for o número. E aí juntou-se, vamos dizer, umas 40 pessoas, eu lembro a época, escrevendo um número no santinho, no papel, que agora vai ter que ser um número. Eu olhei aquilo, falei assim, cara, isso não vai dar certo. Aí eu saí, fui na rua, fui na papelaria, pedi para poder fazer um carimbo, fiz 10 carimbos. Aí voltei para casa com aqueles 10 carimbos, falei, em vez de escrever, nós vamos carimbar, porque a gente vai fazer mais rápido. Esse é o poder lá atrás de você, dentro de um momento desse de campanha, talvez, ter a iniciativa de fazer algo que vai mudar, e que hoje a internet, ela te dá esse poder, se você souber usar ela basicamente em alguns fatores. E aí todo mundo olha, mas ele é muito bom no que ele faz. Olha esse político aqui, esse engajamento dele. Olha esse político hoje, olha a visibilidade dele. Falar uma coisa muito sincera para você, de todos esses anos vivenciando a internet, vivenciando a campanha política. Engajamento e visibilidade dentro da internet não é tudo. Sabe por quê? A grande maioria te vê e não comenta, te vê e não te curte, te vê e não gera engajamento para você. Porém, te vê. Porém, te assiste. Porém, te ouve. Então, esse é o grande diferencial. É porque muitas vezes a gente não faz, por achar isso em todo segmento, a gente não faz porque a gente não tem o mesmo número de seguidores que o outro tem, a gente não tem o mesmo número de engajamento. Mas quem disse que isso é fator real? Eu já vi muita gente de muito engajamento perder a campanha para gente que não tinha engajamento, para gente que não tinha qualidade, não tinha talvez nenhum propósito muito maior. Mas falava. E a internet, ele te dá esse poder. E eu falei que a política antes, ela dependia de uma estrutura grande e tal. A internet vem e quebra um pouco disso, dessa estrutura política, dessa estrutura financeira. Ela traz a possibilidade hoje, justamente de você, mulher que está sentada aqui, talvez que nunca tivesse a possibilidade de pensar de entrar na política, de ter essa oportunidade. Ela te dá essa oportunidade. Você hoje, que é o principal, ninguém hoje vive mais sem celular. O celular te dá a possibilidade de falar com milhares de pessoas, de mostrar os problemas da cidade, defender as suas ideias e construir a tua reputação. Então veja só, hoje você não precisa estar na rua. Bruno, você está dizendo que não é necessário estar na rua? Não, óbvio que é necessário estar na rua. Mas você não precisa, que através do teu telefone, através do teu celular, ele te dá a possibilidade de hoje, de você alcançar, de você entrar em casas que talvez antes não tivesse essa possibilidade. E eu vou trazer, como o tempo é curto, eu vou fazer assim, abranger assim, bem resumido do que hoje você falasse assim, Bruno, o que você me diria em relação a isso? Como que eu faço? Como que eu inicio? Como que eu crio algum tipo de influência na internet?
Como que eu apareço? E aí eu falo para você, talvez você pense em muita regra, talvez você vá assistir muita gente dizendo muita coisa sobre isso, mas eu falo para você, simplesmente faça. Quem está hoje lá é porque simplesmente fez, é porque simplesmente apareceu, é porque simplesmente botou a cara, entendeu alguma coisa e foi e falou assim, eu quero fazer. Eu vou fazer, eu vou me colocar à disposição e eu vou fazer. Ah, não vai ser legal, não vai estar tão perfeito, não tem problema, mas eu vou fazer. E hoje nós temos, dentro da área de comunicação na internet, 3 plataformas que eu descrevo aqui, da vivência que eu tenho, e vou falar para vocês cada uma, porque para mim hoje o grande segredo, e que aí pode parecer que não, mas é a grande dificuldade da maioria das pessoas é compreender o que essas 3 plataformas fazem. Isso é o básico, compreender o que elas 3 fazem. E se você entender o básico do que elas 3 proporcionam e você fizer, você pode ter certeza absoluta, não tem como retroceder. Nós temos o Instagram, nós temos o Facebook, nós temos o WhatsApp. Porém, cada um deles, por mais que sejam plataformas que tragam ali de comunicação, tudo, cada um, ele atinge uma área específica. E quando você se direciona nessa área específica, você tem resultado. O Instagram, ele é uma plataforma de influência. Então, ele serve para gerar visibilidade, mostrar seu posicionamento e humanizar você. Então, assim, dentro disso, o que você usa ali? Vídeo curto, bastidor daquilo que você vive, opinião daquilo que você convive, uma rotina do dia que você está. E aí, o mais interessante é que a maioria das pessoas, e que a gente vai ver, as pessoas confundem isso aqui. E aí ela não entende por que ela não consegue gerar uma visibilidade dentro do Instagram. O Instagram, ele não foi feito principalmente para você contar a história dentro dele longa. Ele não foi. A partir do momento que você inicia isso, existe uma coisa chamada algoritmo, que ele faz a leitura e ele já reconheceu ali, antes que você iniciasse praticamente aquele vídeo ali, que o seu vídeo é um vídeo longo, é um vídeo que não tem propósito, e ele derruba a sua entrega. Então, assim, não adianta você achar que você ali, você vai criar um podcast dentro do Instagram e você vai ter visibilidade, vai ter engajamento. Não vai ter, não vai acontecer. Quer vídeo longo? O YouTube. Porém, a campanha, se colocar, criar influência, precisa de dinamismo, precisa ser dinâmico, precisa ser rápido. E o Instagram, ele traz isso, porque a partir do momento que você consegue entender aquilo dali, vídeos curtos, mostrar o bastidor daquilo que você vive, mostrar a sua opinião no dia a dia, da sua rotina ali, dentro daquilo ali. E aí eu falo para vocês aqui, ó, a questão da opinião aqui, ela é fantástica. Sabe por quê? Existe uma frase que ninguém é aceito antes de ser rejeitado. A partir do momento que você... Pega essa frase para você. Ninguém é aceito antes de ser rejeitado. A partir do momento que você coloca a sua opinião ali, e eu trabalho com isso, eu quero buscar quem discorda daquela opinião da qual você falou. Sabe por quê? O movimento dentro do Instagram, ele não tem que ser... Eu brinco assim, cara, a gente vai postar isso aqui... Você quer o quê? Como se fosse teu aniversário, quando você entra nos seus comentários, está um monte de amigo seu, de apoiador, de gente que trabalha com você, botando palminha, parabéns. Não, isso não enganja. Isso aí não enganja. Porque o movimento não tem que ser... Sabe qual é o movimento? A missionária que está aqui, ela dá a opinião dela. A opinião dela é contrária à minha. Eu entro na postagem dela e rebato a opinião dela. Rebati a opinião dela, agredi ela,
ofendi ela, o que for que seja. Sabe o que acontece nesse movimento? Fare concorda com a opinião dela e não minha. Sabe qual é o movimento que acontece? O Fare entra e defende ela e me ataca. Esse é o movimento, que a partir do momento que você ganha, através da sua opinião, o hater que é falado dentro da internet, você começa a mobilizar aquelas pessoas que pensam como você, que te apoiam, talvez não te conheçam, porque muitas vezes as pessoas, para nos apoiar, elas precisam nos conhecer. Ah, mas quem é a Kelly? Ah, mas quem é o Demerval? Ah, mas quem é a Eliane? Preciso conhecer quem é a família dela. Não. Numa opinião, eu viro e falo assim, gostei dela. Ela pensa igual a mim. Só que eu só acessei isso porque eu vi alguém batendo naquilo que ela falou, que foi o que gerou. E isso gera muito. Então, assim, dentro dessa estrutura que eu estou te falando do Instagram, bastidor, vida, dia a dia, todo mundo adora ver isso. 3 coisas viralizam na internet, entendeu? Lifestyle, que é a vida, entendeu? Que é o dia a dia da pessoa, é aquilo que você vive, você mostrar a tua vida. Opinião, entendeu? Que é você opinar sobre aquilo que está acontecendo no dia, sobre assuntos polêmicos, mostrar com clareza, igual eu falei antes, qual é o seu posicionamento, aquilo que você pensa, aquilo que você acha, aquilo que você quer, entendeu? E o terceiro que foge da política, mas dentro desses 3, os 2 aqui são muito políticos, o da opinião e o da vida, o dia a dia do bastidor, de com quem você está, com quem você esteve, quem você tomou um café, quem você encontrou, com quem você se conectou naquele dia. E isso não precisa talvez ser feito de forma profissional. As pessoas precisam ver o que você está fazendo. No caminhar você vai conseguir entender, fazer melhor, você vai ter alguém que te apoie, que vai fazer, eu vou fazer isso para você melhor, e você vai conseguindo se conectar e criar isso. O Facebook, que é o segundo, ele ainda e ele foi descredibilizado durante um tempo pela parte política, mas ele ainda, para mim, ele tem ainda uma particularidade. Porque o Facebook ele te proporciona ser local. Geralmente, quem segue a pessoa no Facebook é porque de fato conhece a pessoa, conhece aonde morou, conhece aonde viveu. Então, assim, ele dá essa possibilidade de ser muito local, de ser muito próximo. O Instagram ele abrange muito, ainda mais quando você toma essa proporção da opinião, ele te abre muito. São pessoas que talvez não saibam nem de onde você é, de onde você veio. Mas o Facebook não, ele te dá essa possibilidade de ser muito local. Então, ele funciona muito bem isso, para você criar grupo, para ali você fazer o debate e alcançar local. E aqui, para poder adiantar aqui por causa do tempo, eu vou hoje para mim, e aí essa é uma opinião minha própria, para a maior ferramenta que hoje existe dentro da política para campanha. Nada para mim, pode ter o YouTube, pode ter o Instagram, pode ter o Facebook, pode ter todas as outras plataformas que possa comunicar de alguma forma, o Spotify, o LinkedIn, tudo. Nada para mim vai superar o WhatsApp hoje, nesse momento. O WhatsApp hoje ele se tornou uma ferramenta, e aí é só você fazer uma análise sua. Quem aqui hoje consegue viver sem o WhatsApp? Cara, se meu WhatsApp parar durante 1 hora, eu fico enlouquecido. Eu fico enlouquecido hoje, porque tipo assim, tudo que está relacionado à minha vida hoje está ligado ao WhatsApp. O mundo hoje gira em forma do WhatsApp por causa da notícia rápida, por causa da comunicação rápida, por causa da conexão rápida e urgente. Então hoje, para mim, o WhatsApp ele vai se tornar a ferramenta maior, porque se você entender e usar o Facebook e o Instagram como uma rede de pesca, e você trouxer do Facebook e o Instagram para dentro do teu WhatsApp, e ali você consegue dentro dele criar os grupos e mobilizar, distribuir seu conteúdo ali direcionado, e aí você
não precisa estar dentro da campanha, eu quero entender que vocês entendam, você não precisa estar dentro da campanha para você gerar isso. Sabe por quê? Vou dar exemplos aqui muito assim básicos e fora a parte. Se você é uma mulher que você tem a intenção de influenciar, dentro do WhatsApp você consegue fazer isso. Eu gosto muito de tricô. Aí eu conheço 5 que gostam de tricô. Sabe o que eu vou fazer com ela? Eu vou montar um grupo com essas 5 e dentro desse grupo a gente vai ali falar sobre isso. Eu nem sei como que faz tricô direito. Mas eu vou falar ali sobre um ponto especial que tem. Ali a gente vai mandar vídeo e tal. Sabe o que acontece isso? Num momento a qual você tem a possibilidade, você quer, aquele grupo ali é um grupo de fidelidade a você que você tem ali. Que através daquilo dali você gera uma conexão com aquelas pessoas ali que se torna para sempre. E talvez num propósito seu político, aquilo ali vai servir justamente para isso. E o WhatsApp, ele te dá a possibilidade disso, dessa conexão, desse direcionamento, desse agregar mais rápido. Eu acabo esquecendo de... Vai abaixando. Estão ali trazendo a descrição dos 3 ali, que eu falei, o Instagram ele gera essa visibilidade, o Facebook ele te dá a oportunidade de gerar esse debate e ele é um canal para debate. Eu gosto muito da prática, de dar exemplos práticos. Eu fui fazer uma campanha onde os coordenadores da campanha eram o candidato, a esposa do candidato, eu e o líder que tinha de equipe. Éramos nós 4. E aí chegou no momento assim, vamos definir o nome do candidato. Aí todo mundo botou as suas opiniões, eu botei a minha. Na hora que eu botei a minha, todo mundo, não, essa aqui é tua, você pode esquecer. Pode esquecer, esse nome aqui não entra. A esposa dele então, pelo amor de Deus, esse nome aqui não vai entrar, não. Isso aqui você pode esquecer, não coloco e tal. Só que eu tinha tanta convicção, assim, dentro de mim, que aquele nome era bom, que aquilo era bom. Aí eu fui, na reunião ninguém aceitou, ficou em dúvida entre 2 lá, eu quietinho fui, peguei, eu falei, vou fazer o seguinte, eu fiz um vídeo. Aí eu montei um vídeo. E no vídeo, na verdade, como eu não gravei com ele, porque foi um vídeo que eu fiz sem ele saber, para vocês entenderem, era assim, eu peguei os 3 nomes que ficou, os 2, e com aquele que eu queria, e era como se ele estivesse chegando na casa da pessoa, aqui tá, como que é o seu nome? A Cíntia, ele estava chegando na casa da Cíntia. Então, quando a câmera, como se fosse ele estava se aproximando, e batia a palma assim, a Cíntia saía, a Cíntia ia, e tipo assim, estava recebendo, e ela citava um nome. Então, dizendo assim, eu conheço você como fulano de tal. Porque ela saía da porta e falava assim, oi, fulano de tal, e tal. Aí a outra, em outro momento, num bar, oi, fulano de tal. Com o outro, o segundo nome. E o terceiro nome, aquele que eu tinha dado. Oi, fulano. Peguei esse vídeo, eu falei assim, não tem problema não, vamos lá. Eu tinha essa liberdade, fui no Facebook, joguei o vídeo, postei. Esse vídeo de inicial, ele deu 253 comentários perguntando qual nome escolheria. E aí no vídeo foi escolhido o nome que eu tinha sugerido. Então assim, dentro disso não teve como ela debater, a esposa que era que não queria, e aí o nome dele foi escolhido, foi colocado isso. Hoje na cidade nem conhecer ele pelo nome verdadeiro, ele as pessoas conhecem, só conhecem por esse nome. Então essa força que a internet dá, essa força ali que eu lembrei disso, que o Facebook gera esse debate que gerou ali de entender, vamos reconhecer um nome para ele, vamos colocar e aqui, e as pessoas vão dizer, o Facebook dá isso. Essa visibilidade que o Instagram ele dá é importantíssima, que faz as pessoas te verem, faz você ser conhecido em outro âmbito, âmbito nacional, fora do estado, tudo isso. Agora, na minha opinião,
o que gera voto é o WhatsApp, porque é no contato pessoal que a pessoa te conhece de verdade, que a pessoa está ali, que a pessoa cria relacionamento. O eleitor gosta de relacionamento, de saber assim, cara, eu me relaciono aqui, quer ver aqui? Eu tenho o WhatsApp do meu candidato aqui, ó. Se eu mandar aqui, ele vai me responder. Às vezes é até uma resposta automática, entendeu? Ele vai me responder. Trazendo desde lá de trás que a gente brinca, eu fiz um vídeo uma vez com o candidato onde todos os nossos cadastros eram 796 e eu fiz ele falar o nome das 796 pessoas. E aí ele gravou 15 vídeos de aniversário. E eu ia alternando aqueles vídeos de aniversário com ele falando o nome da pessoa e era enviado o nome da pessoa. Nunca teve uma pessoa que achasse que aquele vídeo tinha sido feito montado e não real, de que ele na hora pegou o telefone ali, gravou e mandou para ela. Pela força que tem da pessoa ter assim, eu tenho o WhatsApp do meu candidato, eu falo com ele, no dia do meu aniversário ele me mandou um vídeo falando o meu nome diretamente para mim, ele gravou especialmente para mim. Então, eu acredito que o WhatsApp gera essa confiança, gera essa credibilidade de você estar próximo e aí, naturalmente, o voto vem. Influência e posicionamento. E aí, quando você se posiciona nisso, e eu quero deixar aqui para vocês, são 3 perguntas que talvez sejam muito importantes fazer. Quem eu represento? Porque lá no início eu falei, a voz precisa ser muito clara. A voz precisa ser muito clara. E todas as vozes são importantes. Não tem voz maior ou menor do que a outra. Não tem causa maior ou menor do que a outra. Porém, você tem que ter clareza na sua voz. Então, você se identifica com mulheres, com mães, com trabalhadoras, com comerciantes. Você tem que se posicionar, quem você vai influenciar, a quem você vai se conectar. Isso tem que ser claro, isso tem que ser muito direto, tem que ser muito posicional o tempo todo. E intencional, eu falo toda vez, tem que ser muito intencional. A gente tem que ser muito intencional nas coisas que a gente faz, entendeu? E isso não é leviano, isso não é nada disso não. Ser intencional é muito importante, entendeu? Se levantar, eu brinco, toda vez que eu vou treinar algum candidato, principalmente para quebrar a parte da timidez, eu falo, seja intencional. Então preste atenção, primeiro ponto, todo mundo te conhece, você conhece todo mundo. Ah, mas como que é isso? Não, todo mundo te conhece e você conhece todo mundo. Bota isso na tua cabeça, sabe por quê? Se todo mundo te conhece, você conhece todo mundo, todo lugar que você entrar, você vai falar com todo mundo, você vai abraçar todo mundo, você vai sorrir para todo mundo, você vai falar com aquela pessoa, porque ela me conhece e eu conheço ela. Eu nunca o vi, mas se eu coloco isso na minha cabeça, eu chego perto de você, eu abraço, falo, sorrio, me conecto com você, simplesmente pelo fato do bloqueio que tem na minha mente que eu coloco. Não, eu conheço ele, e eu tenho certeza absoluta que ele me conhece. E isso eu quebro essa barreira, eu quebro esse estigma, esse afastamento que cria, essa dificuldade de proximidade. E para a nossa vida, porque isso abre portas. Isso quebra barreiras, isso nos dá possibilidade, isso nos gera o que hoje todo mundo gosta de falar, né? O grande network. Isso nos gera essa possibilidade. Outro problema, outra situação que você se questiona, qual o problema que eu enfrento? A gente precisa ter problemas que a gente enfrenta. E aí, ali você pode ter saúde, segurança, educação, violência contra a mulher. A gente tem falado muito sobre violência contra a mulher, porque está assim, latente, está muito em alta. Por mais que a gente tenha, talvez o governo, tentando criar medidas, mas isso ainda é muito visível. Cada vez mais está acontecendo muito próximo de nós. Talvez uma coisa que fosse mais distante, agora está cada vez mais próximo. E isso ainda está muito real. Então, esse problema que eu enfrento, e aí você não precisa ter nunca falado isso não, começa a partir de hoje. Eu enfrento isso.
Entendeu? Eu enfrento a causa animal, eu enfrento a violência contra a mulher. E aí você começa a ter aquilo ali. E isso, de fato, traz aquilo que eu falei lá atrás. Essa clareza de quem você é, quem você representa, qual problema você enfrenta. As pessoas precisam saber isso. As pessoas precisam se conectar com você em relação a isso. E mais do que tudo, qual a mudança que eu quero? Esse posicionamento político, ele é muito importante. E eu falo ali, a frase que eu escrevi ali, que quem não se posiciona, de fato ele desaparece, ele não cria. Chegando aqui ao final, aproximando aqui, eu coloquei aqui um exercício final e talvez assim seja uma coisa para ser praticada que eu acho muito interessante, que às vezes as pessoas têm dificuldade assim, mas como que eu faço isso? Quer ver? E aí aqui eu botei como exemplo, coloquei assim, como que de fato, em algum momento, eu consigo escrever um slogan meu, ou uma frase que eu defenda. Queria muito isso. Ou talvez você, como copy, você tem facilidade de escrever? Tenho facilidade de escrever, se eu falar e tal. Só que isso é um exercício diário, então quer ver aqui? Você responde ali, uma causa que você defende, um problema da cidade, do bairro, do local onde você vive, ou da comunidade, ou da sua casa onde você vive, e você responde ali quem que elas querem representar isso. E aí você faz essas 3 perguntas e eu dou ali 2 sugestões rápidas. Defenda as famílias da nossa cidade. Uma voz firme pelas mulheres. O que isso faz? Isso faz você trabalhar dentro de você essas causas que eu falei. E cada vez mais que você vai praticando isso, que você vai colocando isso, eu defendo isso. O problema que eu quero combater é esse. As pessoas querem que eu represente isso. Isso se torna fácil. E dentro daquele exemplo ali de uma frase, para poder ser uma frase tua, que fixe, que mostre aquilo que você é, você consegue... tá o final. Você consegue desenvolver isso com facilidade, entendeu? Aqui, finalizando, e aí o deputado lembrou bem, está muito quente, e a gente até tem a condição, está muito calor. Eu deixo 2 frases aqui que eu acho importantíssimas nesse momento, que a política precisa de mais mulheres, não porque é moda, e durante um bom tempo isso se tornou uma moda, eu vou entrar na política, mas porque a sociedade precisa da visão, da força e da sensibilidade feminina nas decisões. E, como eu falei desde o início aqui, se vocês decidirem ocupar esse espaço, usem a comunicação para ampliar a voz de vocês. Hoje a gente tem essa possibilidade. Use o seu telefone, use o seu Instagram, use o seu WhatsApp para alcançar isso. Muito obrigado por ter me ouvido. Eu agradeço e um bom dia a todos. Obrigado, amigo Bruno Campos. Olha, antes da palavra do amigo Carlos Fari, eu queria rapidamente falar aqui com as senhoras, as mulheres. Todos os homens colocam defeito nas mulheres. E eu queria que vocês, mulheres, me ajudassem nesse defeito. Primeiro defeito, qual é o defeito primeiro que o homem coloca na mulher? Chata. Qual o segundo defeito? Não, faladeira não. Qual o outro defeito? Não, louca não. Qual o outro defeito? Ansiosa. Ansiosa. Qual o terceiro defeito que o homem coloca na mulher? Chata mesmo? Não, a chata já foi o primeiro, né? Chata foi o primeiro, deputado. Chata foi o primeiro. Segundo, ansiosa. Fala muito, o terceiro, e geniosa. Pois bem, gente, por chata, faladeira, geniosa e ansiosa. Na eleição passada, nós tivemos um candidato que no dia da apuração, ele foi falador, chato, ansioso, e qual é o quarto mesmo, hein? E genioso. Eu queria chamar aqui o deputado Valceasa, e vocês vão entender o porquê. Ele foi candidato a vereador, perdeu a eleição. Aí veio novamente, ganhou a eleição.
2 anos depois ele foi candidato a deputado, ganhou a eleição com 25 mil votos. Olha, eu nunca recebi, presidente. O Val me ligou no dia da apuração pelo menos umas 17 vezes. E aí que eu já não tinha mais história do que contar, eu já não tinha mais o que falar. Por quê? Porque eu dependia do resultado do TRE. E a apuração não tinha acabado. E eu nunca vi um cara tão ansioso como o Val Ceasa. Por quê? E aí? O partido vai fazer deputado? E como é que vai ser? E aí? Fala para mim. E eu falei, calma, rapaz, você vai ganhar a eleição, calma. E aí a votação do Val ia aumentando. E o que o Bruno falou aqui de WhatsApp, Facebook, Instagram, eu costumo dizer que lá na Assembleia Legislativa, vereador Ulisses, diferentemente, o vereador Ulisses está aqui e o vereador Jair está ali. Lá na Câmara de Vereadores nós temos um número de vereadores, na Assembleia nós temos 70 deputados. Eu costumo dizer aos meus amigos que o deputado Val é um cavalo para trabalhar, e um cavalo PSI, puro sangue inglês. Por quê? Porque ele sai de 25 mil votos e na eleição seguinte ele faz 70 mil votos. Ele sai de 25 para 70 mil. Então é por isso que eu quero que com uma salva de palmas vocês recebam o deputado Val Ceasa. Bom dia, desculpa aí pelo ambiente aqui muito pesado. Isso aí. Quero cumprimentar os meus presidentes aqui, Nescau, Eliane, meu vereador Jair, meu vereador Ulisses, e dizer para vocês que eu me orgulho muito de estar aqui com vocês, parabenizar todas as mulheres, dizer que local de mulher aonde ela tiver. Eu tenho a minha esposa aqui, linda e maravilhosa, que eu a amo, e dizer para vocês que a política, ela tem que ser dialogada com os vizinhos. A gente primeiro começa a pegar os votos da vizinhança. Nós temos que primeiro fazer o dever de casa. Às vezes a gente procura outros lugares para fazer política e esquece da nossa região, do nosso bairro. O pontapé inicial, nós temos que sair com um número de votos, aonde a gente tem que ser bem trabalhado é na nossa região. Se você não tiver credibilidade, aonde você mora, aonde seus vizinhos, seus amigos estão, já começa mal uma campanha. Eu acho que as mulheres têm que se dedicar mais à política. Eu vejo os números de mulheres, Eliane, que é candidata muito pouca. E as mulheres em si, desculpa eu falar, é um pouco desunida. As mulheres têm que ter mais união para que o parlamento seja pelo menos 40%, 50% dividido. Lugar de mulher é onde ela quiser. E vocês têm a força. Só está faltando união e dedicação. Eu quero desejar para vocês tudo de bom, que Deus abençoe a todas. Obrigado ao deputado Val Ceasa. Bem, fechando o nosso ciclo de palestra da primeira caravana do PRD Mulher no Estado do Rio de Janeiro, convidamos o empresário Carlos Fari. Não, aplaude direito, pelo amor de Deus, pô. Não, peraí. Vocês já comeram, vocês só iam comer depois do evento. Eu fui lá na minha madrinha, Eliane Cunha, falei, libera comida para geral. Todo mundo comeu, então essas palmas têm que ser mais fortes e o bom dia tem que ser bem alto. Bom dia! Oh, pelo amor de Deus. Eu prometo ser breve, que eu já quero liberar vocês, mas antes disso, eu queria contar uma breve história. Eu sou pastor, e como pastor, meu gabinete sempre aberto, a gente ouve muita coisa. Então, eu não vou palestrar para vocês, o tempo já foi. Eu só vou contar essa história como exemplo de superação, de liderança
e de força. Um dia lá em Campo Grande, Zona Oeste, quem conhece Campo Grande aí, levanta a mão. Longe, né? Um dia na minha igreja alguém entra, uma mulher jovem, 17 anos. Quantos anos? Quantos anos? 17 anos. Ela entra no meu gabinete e começa a contar a sua história. Ela diz para mim, olha, sabe esse neném? É meu filho. Eu fui abusada, mas eu não abri mão de ter o meu filho, de gerar o meu sonho. Ela tinha um sonho de ser mãe. E apesar da circunstância, ela escolheu superar. Ela escolheu virar a chave. E hoje aqui não é um encontro político. Hoje aqui é um encontro de forças. É um encontro de lutas. É um encontro de muitas e muitas superações. Cada uma de vocês que me olham nesse momento, superaram alguma coisa na sua vida. Cada uma de vocês que me olham nesse momento, superaram traumas, dificuldades e são resilientes. São pessoas, mulheres, que escolheram não olhar para a dificuldade, não olhar para a sua luta, não olhar para o seu trauma, mas olhar para um futuro que poderia ser construído através da sua força. E essa mulher entra no meu gabinete e começa a contar a sua história e, resumidamente, ela gerou seu filho, precisou abandonar os estudos e precisou trabalhar, como muitas mulheres, como a realidade do nosso povo carioca, que enfrenta muitas dificuldades. Ela então começa a trabalhar num supermercado, de manhã até a noite. Vocês sabem qual é a rotina de alguém que trabalha no comércio, é puxada. Mas ela precisava, trabalhar. Ela precisava levar o sustento para aquele filho que ela iria criar sozinha. Assim como muitas mulheres de vocês aqui enfrentaram e enfrentam muitos desafios sozinha. Porém, ela todos os dias, ao chegar em casa, ela cuidava do seu filho, porque a rotina de uma mulher não termina quando o trabalho se encerra. Ela chega em casa, tem que fazer comida, dar banho na criança, arrumar material de escola. É assim ou não é? É assim ou não é? Quem olha para a mulher acha que ela só trabalha às 8 horas do plantão. Está muito enganado. Eu chego em casa, graças a Deus, a minha mulher está lá em casa com meus filhos. Eu tenho 3 filhos. Uma de 12, um de 3, um furacão e um de 4 meses. E eu chego em casa, minha comida está pronta. Seria leviano da minha parte chegar em casa e acreditar que minha mulher não está cansada. Porque a rotina dela, diferente da minha, não termina depois das 8 horas de trabalho. Ela continua eternamente, porque ela tem que cuidar da criança, a criança chora, fica com dor. E quem atende? Quem levanta para acudir a criança? É a mãe. Então essa mulher, ela terminava seu trabalho, ia para casa, enfrentava trem lotado, chegava em Campo Grande, ainda ia cuidar do filho, cuidar das coisas de casa, limpar, arrumar. E depois que o filho dormia, ela só sabia chorar. Ela não tinha nem forças para tomar uma atitude, para reagir diante daquela situação, porque era muito sofrimento, muita correria, muita luta. E eu tenho certeza que muitas de vocês se encontram aqui hoje em circunstância similar. Não tem nem força para reagir, correr atrás de alguma coisa diferente, porque a luta do dia a dia não permite. É assim ou não é? Mas depois que ela entrou naquele meu gabinete, eu falei, olha, a partir de hoje, o novo de Deus vai chegar para a sua vida. Você pode muito mais. Você é maior do que seus traumas. Você é maior do que a situação que você vive hoje. Você tem um futuro lindo e brilhante pela frente. Eu fiz a minha parte como pastor. 4 anos depois. Quanto tempo depois? Quanto tempo depois? 4 anos depois. Eu sou convidado para uma formatura. E era a formatura dela. Ela chegava do trabalho e, ao invés de chorar, de lamentar a situação que ela vivia, ela escolheu tomar uma atitude. Qual foi a atitude dela? Fazer uma faculdade EAD, uma faculdade à distância. Então, ao invés de chorar, ela botava o filho para dormir e ia estudar, se preparar, se capacitar para buscar um futuro melhor. Fui convidado para a formatura dela. Quando eu chego na formatura dela, aquelas famílias todas felizes, todo mundo ali, cada um com a sua história, cada um com a sua vida.
mas a maioria jovens que tinham a vida inteira para estudar, não tinha nenhum tipo de preocupação, papai e mamãe sustentando. E ela, no momento que é chamada para subir no palco, pega seu filho, olha para o seu filho e fala: é por você e por sua causa que eu estou vencendo aqui hoje. Quando ela toma essa atitude, a plateia se calou, olhou para ela e entendeu uma realidade, a realidade da mulher de verdade. E quantas de vocês, assim como essa mulher, tira a força de onde não tem, para sustentar sua casa, para dar um futuro melhor para sua família. E é com você que eu quero falar. Eu não quero falar com a omissa, eu quero falar com aquela que faz o possível e o impossível para dar o melhor para sua casa, para dar o melhor para os seus filhos, para dar o melhor para sua família. Se você é essa mulher, tem alguma mulher assim aqui? Ih, só metade, eu vou perguntar de novo. Tem alguma mulher guerreira aqui? Não, gritar mais forte, senão isso aí não é voz de guerreira não. Tem mulher guerreira aqui? Mulher guerreira entende uma coisa, presidente. Mulher guerreira entende que não nasceu para esperar espaço. Como a senhora falou, durante muito tempo, a mulher foi ensinada que precisava esperar o seu espaço, esperar o seu momento. Mas não, mulher não espera por espaço, mulher ocupa espaço. Mulher chega chegando, mulher faz o que tem que ser feito. E melhor do que a gente, hein? Sério, melhor do que a gente. Então eu quero falar para você que é uma mulher dessa, uma mulher guerreira, decidida. A mesma decisão que você tem com relação à sua família, você pode ter com relação à sua cidade, você pode ter com relação à sua rua, à sua comunidade, à sua igreja, à sua comunidade de fé, seja lá qual for. Porque quando uma mulher se levanta, Leudilene, quando uma mulher se levanta, ela não levanta só ela levanta a casa dela, ela levanta a família dela, ela levanta a cidade, ela levanta uma comunidade inteira. E se eu fosse falar aqui de exemplos, eu ia ficar a tarde inteira aqui falando de mulheres e outras mulheres e mais mulheres que se levantaram e sacudiram essa terra. Eu espero que daqui a pouco tempo, menos do que 4 anos, eu possa encontrar cada uma de vocês, olhar nos seus olhos, Kelly, olhar nos seus olhos, Leudilene, e poder enxergar o resultado de uma mudança plantada por você. Porque, olha aqui para mim, está comigo, diga eu. Quem está comigo, diga eu. Você não depende de homem nenhum para nada. Você não depende nem de outra mulher para nada. Você depende da sua atitude. Você depende do seu passo. É você quem tem que ir, é você quem tem que andar, é você quem tem que fazer. Você já aprendeu isso desde criança. Então, vamos olhar para o nosso Rio de Janeiro, vamos olhar para a nossa cidade, para o nosso bairro. Aqui tem gente de Jacarepaguá, da Curicica, que saiu lá do Dois Irmãos debaixo de tiroteio, presidente. Mas está aqui porque decidiu mudar a realidade de Jacarepaguá. Saíram debaixo de tiroteio, de bala, mas está aqui. Está aqui o pessoal do Pão da Vida lá de Bento Ribeiro, tem gente da Praça Seca, que vive a violência todo dia, é assalto, é tiroteio, é bala perdida, mas escolheram reagir. Reagir. E é por vocês que a gente está aqui. É por vocês que tem dezenas de pessoas aqui desde 6 horas da manhã preparando esse evento. É por você, mulher, que essa mulher aqui se posiciona todos os dias. É por você que ela renunciou à sua candidatura a deputada federal para que mais mulheres pudessem ocupar esse espaço. Ela abriu mão da vaidade dela, do orgulho de poder bater no peito, botar o broche de deputada federal, de representar o Rio de Janeiro com excelência, uma advogada formada, preparada, capacitada. Já teve mais de 300 mil votos no Rio de Janeiro para senadora, mas abriu mão do sonho dela pelo sonho de muitas outras mulheres que precisam da força dela. Eu queria uma salva de palmas bem forte para a nossa presidente do PRD Mulher, Eliane Cunha.
Desde as 6 da manhã nós estamos aqui organizando, preparando. E eu queria também que você aplaudisse com muita força agora. Dê uma salva de palmas para toda essa equipe que preparou esse café da manhã para você, que arrumaram o som, que estão filmando, registrando cada momento lindo aqui hoje, nessa manhã. Aqui tem muitos sonhos, João Marcelo, meu irmão. Aqui tem muitos sonhos, muitos projetos, mas eles só saem do papel com uma palavra: atitude, ação. E nós, do PRD, queremos nos colocar à sua disposição. Talvez aqui tenham o Kelly, nossa futura deputada federal, junto com o nosso presidente Marcos Vinícius. Aqui tem mulheres que talvez queiram ser candidatas, representar sua comunidade, seu bairro, sua cidade, brigar na Alerj, brigar no Parlamento Federal. E aqui é o espaço que você vai ter voz. Aqui você não é cota, aqui você não é mais um número, aqui você é representatividade. Aqui você tem voz. Mas talvez você não queira ser candidata, mas está nas trincheiras da batalha da vida. Como a Dai, que junto com seu marido tem um projeto maravilhoso lá em Jacarepaguá, toda semana levando alimento para a mesa de muitas famílias. Você pode aplaudir pelo projeto que eles têm lá? Ó, não tem ajuda de ninguém. Começaram sozinhos, tomaram atitude. Hoje a gente abraça, claro. No momento que a gente descobre o projeto que a gente conhece, a gente vai abraçar e vai fazer o possível para que isso ganhe proporção. Mas começaram, tomaram uma atitude, fizeram alguma coisa. Não ficaram esperando a ajuda de um e de outro. Deram o primeiro passo, tomaram atitude. E a partir da atitude deles, eu tenho certeza que Deus e o povo vai continuar honrando a fé e a força deles. Amém, gente? Não é culto não, mas pode falar amém. Isso é automático. Quem está vivo dá um glória. Gente, para concluir, eu quero agradecer imensamente a presença de cada uma de vocês aqui. Como eu falei, o pessoal saiu lá de Jacarepaguá, debaixo de tiroteio lá no Dois Irmãos. Você que veio de Bento Ribeiro, você que veio da Praça Seca, você que veio de outros lugares do Rio de Janeiro. A nossa amiga veio lá de Rio das Ostras, Macaé. Eita, tem alguém de mais longe aí? Paraty, meu Deus. Hã? Ah, pensei que era Paraty, terra de rico. Guaratiba. Obrigado pela presença de vocês. E eu espero imensamente olhar no olho de alguma de vocês amanhã, daqui a alguns meses, e ver uma mulher eleita para representar o nosso povo do Rio de Janeiro no parlamento. Só depende de você. Kelly, só depende de você. Se você tomar atitude, o resto acontece. Minha presidente, gente, você pode aplaudir mais uma vez por essa mulher? Mais forte, mais forte, mais forte. Gente, quando eu falei sério. E deixa eu contar uma coisa para vocês. A Leudilene, essa de rosa assim, faz assim, Leudilene. Me conhece há mais de 10 anos, pregando pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil. Me conhece há mais de 10 anos. Ela preparava a minha comida preferida toda vez que eu ia na igreja dela lá em Piedade. Costela com barbecue. Se eu for pregar na tua igreja, tu já sabe o que fazer para eu comer. Não precisa me dar dinheiro nenhum, só faz comida para mim que eu vou feliz da vida. Leude, eu saí do Rio de Janeiro por causa da violência, pastor Robson. Por causa da violência que assola o Rio de Janeiro, eu precisei tirar minha família do Rio de Janeiro e ir para Santa Catarina, um lugar mais seguro. Mas um dia meu telefone tocou. E era ela. Num momento chateada, triste com algumas coisas que estavam acontecendo. Por causa dela e por causa desse cara aqui, Demerval Casimiro, futuro vereador de Teresópolis, diga amém. Pronto, um montão de crente ligou na terra, já está ligado no céu. Marido dela, tá? Tira o olho. Por causa desse casal aqui, eu larguei minha vida em Santa Catarina, minha segurança, larguei minha qualidade de vida e voltei para o Rio de Janeiro para batalhar pelo partido e por eles dois. Pô, ninguém vai bater palma? Você não sabe o sacrifício que foi, meu irmão. Você não sabe o sacrifício. Oh, meu Deus.
Foi sacrifício. Mas eu queria dizer isso, faço questão de dizer. Pode falar. A sua esposa, faltando 2 dias para ter bebê. Eu ia falar isso agora. Detalhe importante, eu falei que eu tenho um filho de 4 meses. Eu cheguei no Rio de Janeiro no domingo. Na quarta-feira minha mulher deu à luz. Ou seja, ela podia ter tido neném na viagem. Fiz loucura, irmão. Mas eu precisava estar aqui, nas trincheiras, na batalha, para a gente levantar um exército de mulheres que vai sacudir esse Rio de Janeiro e vamos mudar essa história. Mas Carlos, por que eu vou te ajudar a mudar essa história? Porque a mulher tem mais sensibilidade, a mulher tem mais força, sim ou não? Você consegue ver, enxergar, sentir coisas que o homem não sente. É assim na tua casa, é assim lá na tua igreja, é assim lá no teu bairro. Você percebe coisa que ninguém percebe. E é dessa sensibilidade, dessa força, dessa liderança que nós precisamos para mudar a história do Rio de Janeiro e para mudar o nosso país. Quem fecha comigo, diga eu. Quem fecha comigo, diga eu. Então, minha gente, muito obrigado. Obrigado, minha presidente Eliane Cunha. Obrigado, Demerval. Obrigado, Bruno, por essa palestra excelente. Obrigado, Val, que nos recebeu aqui com tanto carinho. Obrigado, nosso presidente Marcos Vinícius Nescau, futuro deputado federal do Rio de Janeiro. Aplaude mais forte. Vocês são o melhor que o Rio de Janeiro tem para oferecer. Olha, gente, estamos quase chegando ao final da primeira caravana que abre a temporada no estado do Rio de Janeiro. Antes, porém, eu queria chamar aqui 3 mulheres que vão representar toda a plateia. Primeiro, a da maior distância, né? Que é a Crisliele, que veio lá de Macaé. Tem alguém mais distante do que Macaé aqui na plateia ou não? Né? Então tem a Crisliele. Ela que trouxe a maior caravana de mulheres, futura deputada Kelly, né? E gostaria também de convidar a ex-deputada Lilian Sá, presente também aqui na nossa caravana. Antes eu vou passar aqui 2 minutos para a Kelly usar a palavra. Bom dia, gente. Mais uma vez é uma honra estar no meio de vocês. E eu quero falar sobre mulheres. Nesse momento, tem uma mulher sendo assassinada, violentada, estuprada. Nesse momento que estamos aqui, em comunhão, falando sobre políticas públicas. E é por isso que eu quero colocar o meu nome como pré-candidata a deputada federal. Porque é lá em Brasília que está os 3 poderes. É lá em Brasília que nós vamos constituir leis para que possam salvar mulheres. Eu fui fruto, infelizmente, da violência doméstica, psicológica e patrimonial. Porque para as mulheres que não sabem, não é só a violência física, Eliane. Tem muita violência que elas precisam de informações. E eu serei a pessoa em específico que vou bater nas redes sociais, nas comunidades, nas igrejas, nas casas de umbanda e candomblé, falando sobre mulheres, para proteger mulheres. Porque nesse momento, enquanto a gente está aqui, tem mulher sofrendo em casa, tem mulher apanhando dentro da comunidade. E eu vou representar essas mulheres. E eu gostaria muito que vocês refletissem, lá em outubro, em quem vocês vão votar. Porque tem muita gente lá sentada que poderia ter mudado essa lei, que diz que nos protege, porque eu tinha 4 medidas protetivas e mesmo assim o agressor 4 vezes tentou me matar. Então eu senti na pele o que é todo tipo de violência. Eu quero me colocar disponível para mulheres. Nós temos um trabalho com mulheres, nós temos psicólogas, terapeuta. Porque tem mulheres que nunca foram violentadas fisicamente, mas foram violentadas nas suas almas. Está tudo escondido aí dentro. Então nós precisamos cuidar de mulheres. E o meu dilema é: uma pelas outras e uns pelos outros. Então, gente, por favor, vem comigo agora nesse ano de 2026. E eu creio que a gente vai chegar lá em Brasília para mudar a história de mulheres, homens e comunidades. Eu agradeço a minha oportunidade. Olha, uma salva de palmas para a Kelly aí. Maravilha. Eu conheci a então deputada federal
à época, Lilian Sá. E aí, lamentavelmente, tiraram a eleição da Lilian Sá na convenção. E aí, quando nós não estamos num partido sério, é isso que acontece. Porque brincaram com o sonho da Lilian Sá. A Lilian era deputada federal de mandato na convenção, na época, posso falar o partido? PR. O PR tinha feito uma composição no estado do Rio de Janeiro e aí lançaram um candidato ao Senado. E na convenção ele percebeu que não ganharia a eleição e o candidato ao governo do estado chegou no ouvido da Lilian Sá e a Lilian Sá foi para o Encanto da Sereia, porque o Hugo Leal, ele era candidato ao Senado. E aí na convenção ele virou a chave para deputado federal e convenceram que a Lilian ganharia a eleição ao Senado. E aí na convenção levaram a Lilian para o Encanto da Sereia. Mas a Lilian não sabe nem por que eu gosto do trabalho dela e passei a admirar o trabalho dela. Nós estávamos ali no Leme, numa reunião de candidato a deputado estadual, deputado federal. O candidato ao governo do estado não pôde ir naquela reunião, ligou para a Lilian Sá e a Lilian Sá foi lá representar o candidato ao governo do estado. Só que quem estava na plateia, 90% era a torcida jovem do Flamengo. Barril de pólvora. E aí eu vou contar para vocês. Eu estou lá chamando o pessoal, vamos formar para falar, e ninguém formava. E aí eu cheguei para o candidato a deputado federal, ele deu um grito de guerra lá, um código, daqui a pouco ficou todo mundo sentado. E aí vai falar agora o candidato a deputado estadual, não sei se a Lilian lembra desse episódio. Vai falar agora o deputado estadual, vai falar agora a Lilian Sá, candidata ao Senado. E aí a plateia começou a falar, e a Lilian discursava, brigando quase com a plateia que não dava atenção para Lilian Sá. Eis que surge uma moeda na plateia e a Lilian está discursando, e aí o camarada no meio da plateia faz assim, ó, joga uma moeda. A Lilian Sá vê aquela situação, e o que eu quero chamar a atenção? Uma mulher. Aquela plateia que não dava atenção para a Lilian Sá vai lá, pega a moeda e fala assim: eu vou ganhar a eleição, o ingresso do Maracanã vai voltar a ser R$2. A Lilian saiu ovacionada. Porque ela foi lá, pegou a moeda e disse que o projeto ia ganhar a eleição e o ingresso do Maracanã voltaria a ser R$2. Você lembra desse episódio, Lilian? Pois é. Com a palavra, Lilian Sá. Minhas queridas, minhas amadas, eu quero primeiramente agradecer a Deus, a paz do Senhor, a todos nós que estamos aqui, o Bermerval, que eu conheço há tanto tempo, que lembrou de uma história que eu já tinha me esquecido. A minha querida Eliane Cunha, que eu conheço desde que ela era pequenininha. E as que eu estou conhecendo de Macaé, e a minha querida que eu já conheço, o Val que saiu, o Nescau, que eu já sempre trabalhei para ele, para deputado estadual, quando eu era federal, o Val de Ceasa, os vereadores que estiveram aqui. Quero dizer uma coisa para esta mulher que está aqui. Uma mulher forte, ela não perde espaço. Ela cria, ela transforma e ela brilha. E hoje ela está brilhando aqui com vocês. E vocês estão pensando assim: mas o que eu estou fazendo aqui? Será que vai dar para mim? Será que eu vou conseguir? Esse será
são os arcônticos que ficam na cabeça da gente, que foi implementado desde que nós éramos pequenininhas, como que a mulher foi feita para lavar, passar, cozinhar e não ser nada. Por isso que muitas mulheres não votam em mulher, porque elas não acreditam nelas mesmas. Entende? Então vocês estão aqui querendo ser alguma coisa. E eu quero dizer para vocês, não percam a esperança. Tente. Ah, mas eu só vou ter um pouquinho voto. Tente um pouquinho voto. Você não viu o Val aqui? Teve pouquinho voto, tentou, hoje teve 70 mil votos. Você não pode perder a motivação. A motivação que leva vocês a galgar espaços maiores. Eu luto contra a pedofilia, prendi vários pedófilos. Eu estava com um mandato de deputada federal muito bom, mas me chamaram num canto, faltando 9 minutos para fechar a ata, e disseram assim, você vai ser senador. E já tinha até meu número, senão você não vai ter legenda. E eu aceitei para não perder a legenda. E eu digo para vocês, mulheres, a mulher, ela tem o lugar dela certo e tem o lugar dela na política. Trabalhe, ajude essa mulher, porque essa mulher é guerreira. Ela começou lá atrás, há 20 e tantos anos atrás, e está aqui hoje, com brilho, com força, dando garra, dando tudo que ela tem para vocês, para transformar vocês em deputadas estaduais e federais. Então vamos em frente, porque Deus está na frente. Diga comigo, repita comigo, eu posso, eu mereço, eu dou conta. Eu agradeço. Que Deus abençoe a todos. Passar a palavra agora a ela que veio da maior distância do estado do Rio de Janeiro, em quilômetros rodados, Cris Liele. Obrigada, Demival. Bom dia a todos. A minha presidente Eliane Cunha. Tem 8 anos que essa mulher entrou na minha vida e transformou aquela mulher pacata de antigamente, né? Eu escrevi um projeto que passou no edital do Conselho Britânico e ela ouviu o meu projeto e ela falou, nossa, imagina você vir candidata e esse projeto de horta comunitária se espalhar pelas comunidades do Rio de Janeiro. Fiquei muito emocionada, não achei que eu tivesse competência de vir até ela me convidar. Então, já estou vindo pela 3ª vez, né, Eliane? Se tudo der certo. 3ª vez candidata. A última vez vim candidata a vereadora na minha cidade, Macaé. De lá para cá, ela só me impulsionou a estudar. Sou signatária dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, onde a gente vai trazer também a proposta para o partido, para ser o partido com maior representatividade de candidatos comprometidos com a carta, né, dos objetivos. Isso é muito importante, tanto para a gente quanto o partido, porque tira a gente da zona de conforto, né? Esse mês criamos a Super Libélula, que é a guardiã das crotalárias, que é umas sementezinhas que combate naturalmente o mosquito da dengue, da chikungunya, a Aedes aegypti. Então, eu estou trabalhando nesse projeto agora, para onde eu estiver passando, eu estou distribuindo. Eu não consegui trazer as sementes, porque não deu tempo de fazer o encartezinho explicando como funciona, como planta, para vocês acompanhar. Mas na próxima oportunidade eu quero trazer, quero estar doando, Eliane. Então, a Eliane plantou uma semente que não parou, né? Então, estou aí na luta e fico muito honrada de estar mais uma vez dentro desse processo. Inclusive, eu estava vice-presidente nacional do Partido Afro em formação. Então, ela me moveu para subir, não recuar. E eu troco tudo para estar do lado dela sempre. Conta comigo, Eliane. Bem, gente, vamos ficar em pé agora aqui. O Gustavo puxou aqui a minha orelha. Vamos fazer a foto aqui, vamos juntar todo mundo em pé, chamar a equipe do Valceasa, que está aqui atrás das lentes, o pessoal do Valceasa para sair na foto também. Vamos lá, gente.
né? Como é que você quer que fique aqui? Gustavo, Bruno, Fari também aqui. Tá bom aqui? Você quer a cadeira para subir? Então, vamos só juntar mais aqui. É só puxar aqui, ó. Você quer que saia a tela, né? Pode tirar a luz dele. Puxou, foi. Vamos lá, só juntar mais um pouquinho. Beleza? Pessoal que está nos fundos, pode juntar mais aqui, ó, pode juntar mais. Pessoal que está no fundo, já a palavra final para encerrar aqui. Desconecta aqui, ó, Guga. Aqui, ó, tomada aqui, ó. Foi. Maria, pessoal também, pessoal Iago, Luiz, Johnny, Mauro, Ricardo Santana, vamos juntar aqui, ó. É porque, ó, a base vai ser o seguinte, ó. Vai ser, qual é o nome da senhora? Da dona Vera para cá, ó. Da dona Vera para cá. Aqui tá legal, Gustavo? Tá, né? Ó, qual é o seu nome? Da Daniele para cá. Vamos entrar aqui, ó, porque senão não dá para sair na foto. Então, o pessoal que está aqui, ó, eu preciso que fique da dona Vera para cá, ó. Então, esse corredor aqui, entra aqui, ó, por favor. Isso. Pode entrar aí. Valceasa. Eles não gostam de sair na foto. Fica, isso. Vamos lá, beleza, Gu? Então vamos lá, levantando a mão, a mão, cadê a mão? Mão esquerda, mão no coração. Ele está lá. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Mulheres PRD 25. Foi? Gente, com a palavra final, a presidente para encerrar a caravana, Eliane Cunha. Agradecer novamente. E falar a vocês o seguinte, a oportunidade é dada. O trem está passando e a gente só tem que embarcar. No mais, vão com Deus, bom retorno. Quero falar com você, tá? Você, Cris, tudo de bom para vocês. Uma salva de palmas a todos vocês. Obrigado. Sábado próximo, a caravana do PRD Mulher estará no município de Petrópolis. Boa tarde. A política precisa de mais vozes, mais olhares, mais coragem. O PRD Mulher nasce desse chamado para fortalecer a presença feminina, valorizar trajetórias e abrir caminhos para novas lideranças. Aqui, mulher não é coadjuvante, é protagonista de debates à decisão, do bairro ao Congresso. É hora de ocupar todos os espaços. O PRD Mulher está crescendo e com você vai mais longe. Participe! Lugar de mulher é onde ela pode causar a revolução. A política está aberta para nós, mulheres, porque esse lugar também é nosso. Como coordenadora nacional do PRD Mulher, eu convido você para participar desse movimento libertador. Nós merecemos ser ouvidas e trabalhar pelo desenvolvimento da nossa cidade, do nosso estado e país. Também é a nossa missão. Venha conosco, mulher. No PRD há espaço para você. Felice!